Fala, meu povo, tudo bem? Chegando com mais um Sinopse e dessa vez um especial do Dia do Cinema. Vamos falar do top 10 de filmes cristãos. Claro, segundo a minha classificação. Então, se você discorda de mim, já coloca nos comentários o seu top 10 de filmes cristãos dos últimos 15, 20, 25 anos, tá bom? Não coloquei os mega clássicos, que eu sei que todo mundo ama, mas esses últimos que foram sendo lançados e que impactaram milhares de pessoas. Então vamos lá, do 10 até o 1. Em 10º lugar, Carol, o homem que se tornou Papa. Esse filme conta a história de São João Paulo II, o cardeal Karol Wojtyła. Conta toda a história dele, que vale a pena assistir em casa, com os crismandos, na catequese, com a sua pastoral, porque conta a história de um dos maiores santos dos nossos últimos tempos, que é São João Paulo II. Então, em 10º lugar. Em 9º lugar, A Serva, que conta a história de Santa Vicenta Maria. Esse é um filme espanhol, que inclusive ganhou o Oscar católico de melhor filme, que conta a história dessa santa que lutava também pelas mulheres, em especial as mulheres empregadas domésticas, para que tivessem mais qualidade de vida e mais dignidade. Vale a pena assistir, para mim é o melhor que a Kolbe Art já trouxe aqui para o Brasil. Em 8º lugar, Fé para o Impossível. Esse aqui eu tenho um carinho especial porque eu tive a graça de entrevistar o Dan Stuba e a Vanessa Giacomo, que fazem os protagonistas desse filme, mas também o casal Murdoch, que viveu de verdade a história que esse filme conta. É baseado ali na vida deles, então é uma história real e que traz ali um milagre real. Ninguém acreditava, mas que acontece com aquela mulher. Não vou dar spoilers, mas é uma história bonita, de apoio da comunidade, de oração da comunidade e de um milagre acompanhado também do perdão. Não vou dizer mais coisas, mas você pode clicar aqui na descrição e achar o filme. Em 7º lugar, Luta pela Fé, a história do Padre Stu. Esse filme é sensacional, já assisti várias vezes. Ele é um filme que trata de uma história católica, mas ele não é um filme católico, com atores renomados, e que conta a história da conversão de um homem, também ali uma enfermidade sua, mas de forma especial o quanto ele luta pela sua vida sacerdotal. É muito bonito porque mesmo diante da sua enfermidade, das suas necessidades, ele chega ao sacerdócio e se torna um dos sacerdotes mais queridos da sua cidade. Então vale muito a pena assistir a história do Padre Stu. Em 6º lugar, Fátima, o filme. Esse filme é muito bonito e todo mundo já deve ter visto uma vez ou outra nas redes sociais, principalmente o momento em que os 3 pastorinhos gritam Ave Maria e que Nossa Senhora aparece a eles. É um filme muito bonito, muito bem produzido, se eu não me engano, de 2001, e que conta essa maravilhosa história de Nossa Senhora de Fátima, sua aparição aos 3 pastorinhos, os segredos e tudo aquilo que envolve a história muito além da aparição. Então a perseguição que os pastorinhos sofreram e tudo mais. Então vale muito a pena, até porque no Brasil é cheio de devoto de Nossa Senhora de Fátima, então vale a pena conhecer para amar mais esse título da nossa doce mãe. Em 5º lugar, um filme que sempre tá aí nas telinhas, nas telonas e tudo mais, que é Superação, O Milagre da Fé. Você provavelmente já viu esse filme aí umas redes que eu não vou citar o nome, que é a história de uma mulher que acredita tanto em Deus e que tem uma fé tão bonita, tão potente, que a sua oração faz com que praticamente o seu filho ressuscite. O seu filho cai num lago congelado e ela clama ao Espírito Santo. E é tão bonito quando ela vai rezar, o seu filho praticamente morto, e ela vai rezar pelo seu filho e ela pede: Espírito Santo, traz vida ao meu filho. E quando ela diz isso, o menino volta à vida. E também mais uma coisa bonita desse filme é o poder da oração da comunidade, porque aí as pessoas se unem para rezar pela recuperação daquele menino. Uma das coisas também mais bonitas desse filme é que o bombeiro que encontra o menino, salva-vidas que encontra o menino, ele escuta uma voz, vai mais pro lado X. E ele acha que é o chefe dele que tá mandando, mas na verdade era Deus que não desistia da vida daquele menino e que também não desistia de fazer com que aquela família tivesse vida novamente a partir da ressurreição dele.
Então vale muito a pena assistir Superação, o Milagre da Fé. Agora o nosso top 4, A Forja. Gente, A Forja é um filme que não é antigo, ele é recente, eu fui assistir na pré-estreia, ele é maravilhoso. A Forja, inclusive, inspirou muitos grupos de homens a se unirem, a se ajudarem, a rezarem juntos, a crescerem juntos profissionalmente, a crescerem juntos como homem, na saúde física, mental e espiritual, porque a Forja conta também essa história. É um rapaz, um menino que não tem muito sentido na sua vida e que, ao procurar emprego, ele encontra mais do que um empregador. Ele encontra um mentor, ele encontra alguém, um bom pastor, que vai cuidar dele, que vai o ajudar, trazendo a ele raízes na fé, raízes na família, um embasamento no amor de Deus. E aí ele apresenta esse menino também a um grupo de homens que fazem a mesma coisa. Eles discipulam outras pessoas. Então, eles vão fazendo discípulos deles não, mas discípulos do Mestre Jesus, que nos convida sempre a uma vivência da fé, da unidade, da caridade e de fazermos sempre tudo olhando primeiro para aquilo que é vontade de Deus. Então é muito bonito A Forja. Vale muito a pena assistir. Principalmente aí seu grupo de terço dos homens, grupo de oração de homens, nas novas comunidades que tem aí grupos de homens também, vale muito a pena assistir e quem sabe também não inspira você a criar um grupo assim, que se ajuda mutuamente. Inclusive na Aliança tem um grupo assim e que também o link vai estar aqui na descrição. Em terceiro lugar, talvez o meu favorito. Apesar de ser meu favorito, eu não coloquei em primeiro lugar, porque ele é recente, então tenho certeza que em algum momento ele vai estar aí entre os dois primeiros, que é Jorge da Capadócia. É uma produção nacional que conta a história do mártir São Jorge. E que história maravilhosa! A imagem é linda, a narrativa é linda, a trilha sonora é maravilhosa e é maravilhoso perceber como cada um também consegue perceber ali de uma forma a história do santo. Quando eu entrevistei, inclusive, o Alexandre Machaffer, que é o diretor e que também é o protagonista, ele faz Jorge no filme, ele fala disso, né, da experiência que cada um pode fazer. Quando eu vejo, por exemplo, Jorge batalhando contra o dragão, eu vejo uma batalha contra a idolatria. E ele vence, porque ele não queria adorar outros deuses, mas apenas ao Deus verdadeiro. E é bonito porque o filme mostra todas as vezes que Deus livrou Jorge da morte. Mas não livrou Jorge da morte porque eu queria livrar de sofrimento, mas porque queria mostrar que ele sim tem poder, que Deus tem poder sobre as nossas vidas. E Jorge foi um grande testemunho de amor e da misericórdia de Deus para aquele povo que foi se convertendo ao catolicismo. É também muito bonito perceber ali no filme a amizade de Jorge com outras pessoas. E essas pessoas que vão também se comprometendo com o evangelho, com a verdade que é Cristo, sem medo de perderem as suas vidas. Não perderem a vida não, mas de entrarem na vida eterna. Em segundo lugar, Até o Último Homem. Quem nunca chorou com esse filme? Esse filme é sensacional, se passa ali na guerra, e aquele soldado, ele se nega a pegar em armas, a matar pessoas, e a sua grande arma é a palavra de Deus. E também, baseado na palavra de Deus, no amor de Deus, naquilo que o Senhor nos inspira a dar a vida uns pelos outros, aquele soldado vai e salva os seus companheiros. Pessoas que para outros poderiam ser contadas como mortas, porque estavam ali já sem uma perna, sem um braço, porque tinham sido atingidas no rosto, mas ele fazia questão de salvar, de lutar, até que o último homem fosse salvo e que chegasse são e salvo para voltarem para suas casas, para suas famílias. Então, esse filme nos mostra que não é necessário, né? Na guerra da vida, não é necessário pegar numa arma e tudo mais, nem ser algo sangrento, mas que nós podemos, pela palavra de Deus, que é o nosso escudo, que é a nossa espada, lutar e dar a vida também por Jesus, como fez o protagonista desse filme, Até o Último Homem. Em primeiro lugar, mas aí você vai ficar bravo comigo, mas calma um pouquinho, Paulo, o apóstolo de Cristo. Paulo, apóstolo de Cristo, é sensacional. Ele conta a vida do apóstolo São Paulo, que é uma das colunas da igreja, e o ator que faz Lucas, porque mais da metade do filme é contada sobre a ótica de Lucas, que foi discípulo de Paulo,
é o mesmo ator que fez, então, Jesus Cristo em A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. É um filme muito bem pensado, é um filme muito bem trabalhado, a estética é muito boa, e quando a gente não... E tem muita coisa ali que a gente não percebe nas Sagradas Escrituras, mas que quando a gente assiste ao filme, quando a gente percebe o que tem ali por trás também, né? Principalmente da relação entre Lucas e Paulo, a gente se comove, inclusive pede a Deus que a gente tenha essa mesma graça. Um dos momentos que mais me marca nesse filme é quando Lucas se coloca à disposição para escrever as cartas de Paulo, para ajudar Paulo a escrever as coisas, principalmente aquilo que está nos Atos dos Apóstolos. E aí Paulo meio que se nega e fala assim, mas por que você quer escrever sobre mim? Escreva sobre Cristo. E aí Lucas responde, mas tudo que eu sei sobre Cristo, eu soube através de você. Então, isso é muito bonito, perceber que na vida de São Paulo, como na vida de tantos outros santos, é possível ler a vida de Cristo. Foi isso que Lucas fez também a partir da vida dele, escrevendo Atos dos Apóstolos e ajudando, colaborando com Paulo também como médico e tudo mais. E agora, claro, para você não ficar bravo comigo, e aí eu nem coloquei no top 10, porque eu acho que é o top dos tops, é A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. É emocionante, é forte, levou milhões e milhões de pessoas aos cinemas, e agora promete uma continuidade com A Paixão de Cristo, A Ressurreição. Quando a gente assiste aquele filme, é o mais próximo que nós temos do que talvez tenha sido a realidade. O filme também foi escrito a partir dos escritos da beata Ana Catarina Emmerich, que conta um pouco mais, além daquilo que vai das Sagradas Escrituras, por conta das suas visões. Claro, as suas visões não são provas da realidade nem nada, são visões místicas, mas que trazem ali, que focam um pouquinho mais no sofrimento de Jesus. Então, quando a gente olha a forma como Jesus ficou desfigurado no filme, a forma como ele foi tratado e tudo mais, nenhuma outra produção tinha chegado nesse nível de representação. Então é maravilhoso perceber como A Paixão de Cristo nos abriu também ainda mais para o mistério da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. É magnífico perceber como o Senhor foi até o último suspiro, por mim e por você, para que tivéssemos vida e vida em abundância. Mas esse filme também traz coisas tão bonitas, além, claro, da paixão e morte de nosso Senhor, como a proximidade de Jesus e Maria, como é bonito perceber o cuidado de Maria com o seu menino, né? Então, quando mostra ela com o menino Jesus, depois ele já adulto, e depois ele também na sua paixão e morte, a proximidade com o João, o discípulo amado, e tantas outras coisas. Então, vale muito a pena assistir. Quando chegar aí Semana Santa, passe na sua paróquia, leve as pessoas a assistir, porque realmente a Paixão de Cristo é algo que não pode deixar de ser assistido por qualquer cristão. Então, vale muito a pena. Essa lista toda e os lugares que você pode assistir estará aqui na descrição. Agora me conte, dos últimos 25 anos, o que falta aqui na nossa lista? Eu espero a sua resposta. Deus abençoe e até o próximo Sinopse.